continuando então com a aula de gráficos, nós temos que nos lembrar das aulas passadas que uma função cresce quando a primeira derivada é maior do que zero. Ela decresce quando a primeira derivada é menor do que zero. Ela é côncava para cima quando a segunda derivada é maior do que zero, e ela é côncava para baixo quando a segunda derivada é menor do que zero. Claro que nós temos que entender a lógica, mas também temos que decorar, assim como nós decoramos, como disse há pouco, a tabuada. A figura mostra o gráfico de uma função não tão trivial, porque ela é elevada ao cubo. Use a primeira e a segunda derivada de f para determinar os intervalos no qual f é crescente, decrescente, côncava para baixo e para cima. Tá? Localize os pontos de inflexão. Né? Ponto de inflexão é onde a segunda derivada é igual a zero. E confirme se suas conclusões são consistentes com o gráfico. Então, nós vamos à primeira e a segunda derivada. Vamos começar com análise de crescimento para ver se esse gráfico está correto, né? Ou tem cara de estar correto. Y' é igual a 3x² menos 6x. Sempre é bom deixar o mais fatorado possível para fazer a análise de sinal. Né? Y', então, vai ser igual a 3x que multiplica x menos 2. Agora eu posso fazer a análise de sinal do Y', né? De menos infinito, né? Eu não preciso fazer de menos... Aqui eu vou precisar fazer de menos infinito até mais infinito. Quando x igual a 2, a derivada dá zero. Quando x igual a 2, a derivada dá zero. Quando x igual a zero, a derivada dá zero também. Então, esses são pontos de derivada zero, né? Até que está batendo, ó. Quando x igual a zero e quando x igual a 2. Está coerente. Agora, quando x é um valor bem negativo, né? Tipo menos 10, menos 100, né? Vai ficar menos vezes menos. Então, a derivada é positiva. Legal, e é o que aparece mesmo aqui, ó, derivada positiva. Quando x estiver entre 0 e 2, vou escolher o número 1, então aqui é positivo e aqui é negativo, negativo. Legal, é o que eu estou vendo mesmo aqui, ó, derivada negativa entre 0 e 2, né? No ponto 1 em específico, né? Mas não precisa ser no ponto 1, é entre 0 e 2. E quando for maior do que 2, positivo vezes positivo dá positivo. E eu vejo que essa função só cresce. Bom, do ponto de vista da primeira derivada, tudo tem muita coerência. Agora vamos escolher uma outra corzinha para fazer a segunda derivada. Vou fazer ela do lado de cá. Y2' igual, olhando para lá. 6x menos 6. E ainda eu posso escrever como 6x menos 1. Daí vou fazer a análise de sinal. Eu tenho um probleminha só em x igual a 1, probleminha. Um ponto notável, né? Que é onde a derivada é igual a zero. Quando x é menor do que 1, a segunda derivada é negativa. Quando for maior do que 1, ela é positiva. Quer dizer que aqui ela é convexa e depois de 1 ela é côncava e aqui houve uma mudança de concavidade. É exatamente o que acontece, ó. Ela é convexa, no ponto 1 houve uma mudança de concavidade e depois ela é côncava. Aqui tem duas tabelinhas que falam exatamente isso de maneira mais organizada, que vocês vão olhar depois com calma. Mas nós já confirmamos que esse gráfico, ele tem grandes chances, sim, de ser o gráfico verdadeiro, né? Só pela análise de crescimento e de concavidade. Mais alguns pontos notáveis que a gente pode fazer, só mais um, né? Quando x igual a 0, y igual a 1. Quando x igual a 0, y igual a 1. Então, há muita chance desse gráfico ser o gráfico verdadeiro mesmo. Esse aqui nós fizemos já a aula passada. O que nós não fizemos mesmo foi esse aqui, que era parecido, né? Mas esse aqui que a gente não fez e vamos fazer agora.
A gente não fez porque estávamos quase no fim da aula, né? E por ser uma função que se repete, né? Uma função seno de x, ela se repete, ela tem infinitos pontos de máximos e mínimos de crescimento, de decrescimento, de mudança de concavidade. Eu achei por bem deixar para a próxima aula. Tá? Mas como tem infinitos, né? Pega tipo seno de x, né? Seno de x tem infinitos, né? Pontos de análise. Foi pedido num intervalo específico, só de 0 até 2π. Ainda bem, porque senão seriam infinitos pontos, a gente ia ficar maluco. Então, a figura mostra o gráfico da função x mais 2 seno de x sob o intervalo de 0 a 2π. Né? Verifique os intervalos de crescimento e de concavidade para ver se o gráfico é plausível. Muito bem, vamos à primeira derivada, então. Y' é igual a 1 mais 2 cosseno de x. Tá? Eu quero verificar onde que essa derivada é igual a zero. Eu vou ter que fazer isso num quadro separado, senão vai ficar muito complicado. Não vamos ficar com pouco espaço. Então, a função que nós temos é y igual a x mais 2 seno de x, né? Deixa eu dar uma espiadinha. Mais 2 seno de x. Daí nós passamos para a primeira derivada, que deu 1 mais 2 cosseno de x. E agora eu quero saber quando essa derivada é zero para fazer análise de sinal. Bom, essa derivada é zero quando cosseno de x for igual a menos 1/2. Eu só igualei ela a zero. 2 cosseno de x igual a menos 1, cosseno de x igual a menos 1/2. E aí, aqui eu fiquei todo atrapalhado. Né? Bom, sempre que tiver seno, cosseno, nós recorremos àquilo que eu sempre tenho dito e vocês têm aceitado, que é o círculo trigonométrico. Que nesse eixo nós medimos os cossenos, que nesse eixo nós medimos os senos. Né? E onde que o cosseno é menos 1/2? É só lembrar que o raio desse círculo é 1, né? Então aqui é menos 1. Aí você vai saber que menos 1/2 está aqui, ó. É esse comprimento aqui, menos 1/2. Aqui é menos 1 sobre 2. E qual que é o cosseno, né? O cosseno que dá menos 1/2 isso aqui. Qual que é o ângulo? Bom, o ângulo pode ser esse ângulo aqui de cima, como pode ser esse ângulo aqui de baixo. Pode ser esse ângulo ou esse ângulo, né? É entre 0 e 2π, então pode ser esse ângulo aqui, ou pode ser este ângulo aqui. Eu vou tirar esses riscos que eu fiz aí, que eles estão poluindo muito, tá? Esses dois, mas vocês sabem quais ângulos são. Eu vou tentar, eu não faço ideia, eu só sei que é entre 90 e 180 e o outro é entre 180 e 270. Tá, mas eu vou tentar lembrar de mais uma coisa. Eu tinha uma tabelinha que eu sabia de cor uma vez, que era assim, seno, cosseno, 30, 45 e 60. E aí eu fazia 1, 2, 3. 3, 2, 1. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Raiz, 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 raiz. Só não passo raiz de 1 porque raiz de 1 é 1. E aí eu vejo que eu sei o cosseno que dá 1/2. Tá? Eu não sei o de menos 1/2. Eu sei o de 1/2. O de 1/2 positivo. Né? Que é tipo como se fosse um espelho, né? E 1/2 positivo, eu sei que é 60 graus, né? Ou menos 60, né? 60 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é de 60. Mas eu quero saber este ângulo. Sempre
a partir do eixo X. A gente sempre mede os ângulos a partir daqui, né? Bom, esse também não é difícil. É só fazer 180 menos 60. Aí eu descubro que é 120. Tá? Esse ângulo aqui, ó, também é 60. Então é só fazer 180 mais 60, que daí eu descubro que é 240. Né? Logo eu sei que aqui o x, onde o cosseno que vale menos 1/2 é o cosseno de 120, né? Então x pode ser ou 120 ou 240. Né? Cosseno de 120 ou cosseno de 240 dá menos 1/2. Agora eu posso fazer análise de sinal. Vou pegar o vermelhinho aqui de novo. E eu sei que a função vai ter derivada zero. Eu faço de 0 até 360, ou 2π. Fazer em graus parece mais fácil, né? Então, vou fazer aqui 0. Depois não vou colocar 90, mas vou imaginar que 90 seja aqui, ó, mais ou menos. 90, vamos colocar também 90, mas não vou escrever para não confundir com ponto de derivada zero. 90, 180, 270, e 360 pelo tamanho deveria dar aqui, ó. 360 graus. 360. Cento e vinte está um pouquinho depois do 90, ó. 120 graus. Aqui está 180. Né? E está quase no 270 ou 240. 240. Nesses pontos, a derivada é 0 e 0. Né? Y'. Y' é esse cara aqui, ó. Bom, mas agora vamos analisar o sinal da derivada. Né? Entre 0 e 120 graus, né? Porque aqui a derivada é 0. Eu quero saber se aqui é mais ou menos. Tá? Bom, vamos pegar o cosseno. Bom, entre 0 e 120 eu posso pegar qualquer número, vou pegar 60. Cosseno de 60 é 1/2, né? Daí eu vou ficar com a derivada como 1 mais 2 vezes 1/2, isso vai dar positivo. Então eu sei que nesse intervalo aqui, a derivada é positiva. Agora eu vou pegar um ângulo entre 120 e 240, vou pegar 180. 180, o cosseno de 180 é menos 1, né? Então vai ficar 1 mais 2 negativo, que vai dar negativo, então a derivada aqui é negativa. Agora o ângulo acima de 240, né? Eu vou pegar 270. Tá? 270, esse ângulo cujo cosseno é 0, 1 mais 0, dá positivo. Então aqui é tudo positivo. Então, eu sei que a função cresce de 0 até 120 graus, decresce de 120 a 240. E cresce depois até 360. A análise era só de 0 até 2π. Ah, mas eu quero saber quantos π que valem 120 graus. É só fazer 120 vezes π dividido por 180. Né? Daí corta, corta. Né? Fazendo algumas continhas aí, você vai descobrir que isso aqui é... Bom, vou ter que simplificar. O π não tem o que simplificar. O 12 dividido por 2 dá 6. Daí lá embaixo dá 9. Daí eu divido por 3. Vai dar 2 terços. 2π sobre 3. Ah, eu quero saber quanto que é o 240. É o dobro, é 4π sobre 3. Agora vamos voltar lá para o gráfico, né? E você vai ver que a função cresce até aqui, ó. Aqui a derivada é 0. Até aqui a derivada foi positiva.
né? E aqui é o 2π sobre 3. Tá? 2π sobre 3 é um pouquinho menor do que π. Tá? É 0,6π. Isso aqui é quase 0,7π. Tá? E tá certo, tá entre meio π e 1π. Então faz sentido. E o outro era 4π sobre 3, aqui, ó, onde a derivada dava zero também. 4π sobre 3. 4 terços é mais ou menos 1,4. 1,4π. Tá certo, um pouquinho antes do 1,5π, que é 3 sobre 2. Sim? Bom, voltemos lá. Nós fizemos análise de sinal só da derivada, né? Então, nós confirmamos, né, que a função cresce, decresce e cresce de novo. Foi exatamente, ó, cresce, decresce e cresce de novo. Agora vamos à análise da concavidade dessa mesma função. A função que nós estamos analisando é essa aqui, ó. Essa é a função, o resto é só conta, tá? Essa é a derivada da função. Agora eu vou fazer a segunda derivada dessa função. Vou fazer aqui no cantinho, vou diminuir um pouquinho para conseguir enxergar. Vamos à segunda derivada aqui com outra cor. Y, duas linhas, igual a menos 2 seno de x. Bom, eu quero descobrir quando que ela muda de concavidade, que é quando a segunda derivada é igual a zero. Ela vai mudar de concavidade quando seno de x for igual a zero. É difícil deixar esse ângulo, né? Volto de novo ao círculo trigonométrico. Tenho que me lembrar que aqui são os cossenos, aqui são os senos, né? Seno igual a zero no ângulo de zero, e no ângulo de 180. Claro que em todos os seus múltiplos, mas só foi pedido de 0 até 2π. Então, em 0 e 180. E 360 de novo, se o 2π tivesse incluso. Bom, então eu sei que tenho que fazer a análise. Agora eu vou fazer em radianos. 0 radianos até 2π. Então, aqui em 0, né? Vou colocar aqui até 0 menos, 0 mais e 0 aqui no meio. Tá? Aqui eu tenho o 0. Aqui eu tenho 2π. Vou apagar esses dos lados aqui, ó, porque senão fica muito repetitivo e até confuso. 0, 2π. E eu vou imaginar aqui no 0, ó. No 0 menos, o seno é quase 0, né? Só que ele é negativo. No 0 mais, o seno é quase 0, só que é positivo. Em qualquer ângulo entre 0 e 180, o seno sempre é positivo. Até 180, até π, né? O seno é positivo. Seno de π é 0 também, tá? Então, quando que seno de x é 0, de 0 a 2π? Em x igual a 0, em x igual a 2π, como nós falamos antes, e a gente tinha pulado isso aqui, x igual a π. Quando x passa de π, o seno fica negativo, né? Então, ele é negativo até quase 2π. Né? Passou de 2π, ele volta a ser positivo. Então, o ponto de inflexão de 0 a 2π é esse daqui. Se eu não contar esse e esse. Se eu contar esse e esse, esses dois também são. Vamos ao gráfico. O que eu tenho aqui, ó? Um ponto de inflexão aqui em π, ó. Aqui eu tenho um ponto de inflexão. Então, eu não me lembro do sinal, mas o sinal teria que ter dado negativo aqui, porque é convexo, e aqui positivo. Vou voltar. Aqui deu positivo? Tá errado. Tá errado.
Aqui deveria ter dado negativo. O que nós erramos? Tá? Nós não temos que fazer a análise do seno de x, nós temos que fazer a análise do menos 2 seno de x. Tá? A segunda derivada é menos 2 seno de x e não seno de x. O seno de x, ele só serviu para achar os pontos onde era zero. Agora, a segunda derivada é essa daqui. Então, entre 0 e 2π, o seno de x é positivo. A segunda derivada, então, é negativa. Entre π e 2π, o seno é negativo. Logo, a segunda derivada é positiva, né? Pela mesma razão, aqui vai ficar negativo e aqui positivo. Agora sim, né? Convexo e côncavo, né? E o ponto de inflexão. Agora bateu exatamente com isso aqui. É uma questão assim que exige bastante cuidado, bastante conhecimento, né, de funções trigonométricas, do círculo trigonométrico, mas se for feita com calma, ela não é tão complicada. Mariana, Estela, Rafael, alguma dúvida disso aí? Tá joia. Então vamos adiante, né? Essa aqui nós fizemos a aula passada. Encontre os pontos de inflexão, se existir algum, de f na x igual a x na quarta. Nós fizemos a aula passada isso aqui, parecia que não tinha nenhum, né? E daí nós vimos que matematicamente tem 2 pontos de inflexão, né? Então no que ela tenta mudar, já muda de novo, e na prática não houve nenhum ponto de inflexão. Nós temos 2 raízes igual a zero, só isso. E como assunto novo da aula de hoje, nós vamos aprender o que são máximos e mínimos. Vocês já sabem o que é máximo e mínimo. Só que tem 2 tipos de máximos e mínimos. Existem os relativos e os absolutos, né? Nesse gráfico aqui, nesse relevo, né, o que acontece? Aqui eu tenho um máximo absoluto, quer dizer que é o maior dos máximos. Eu tenho outro máximo aqui. Eu tenho outro máximo aqui. Eu tenho outro máximo aqui, só que esse máximo é relativo só à sua vizinhança, esse também. Então, existe o máximo dos máximos, que é o máximo absoluto, né? Aqui tem mais o máximo. E os máximos relativos, que são apenas os locais onde a derivada é zero. Aqui eu tenho um mínimo relativo à sua vizinhança, um mínimo relativo à sua vizinhança, um relativo à sua vizinhança, um relativo à sua vizinhança. Até aqui parece que eu tenho um mínimo relativo, tenho um mínimo relativo à sua vizinhança, né? Mas esse aqui é o super mínimo, né? É o mínimo absoluto. São conceitos também fáceis de serem absorvidos, né? Em todos eles, a derivada é zero. Não importa se é máximo ou mínimo, em todos eles, a derivada primeira é zero. Bom, só que nós, nesse contexto de derivada, existem pontos onde a derivada é zero, né? Aqui ó, é zero, a derivada é zero, aqui a derivada é zero, aqui a derivada é zero, mas aqui, se você vier por um lado, a derivada é positiva e por outro lado, a derivada é negativa. Então, aqui a derivada não existe. Nós chamamos esses pontos onde a derivada é zero ou a derivada não existe de pontos críticos. Verifique que este aqui também é um ponto de máximo. Ó. Não é só onde a derivada é zero que é um ponto de máximo. Né? Então, esse é um ponto de máximo. Este aqui, onde a derivada não existe, ó, este daqui também é um ponto de mínimo. Então, se eu quero achar os pontos de máximo e de mínimo, agora sem fazer análise se é máximo, mínimo, absoluto ou relativo, simplesmente é máximo ou mínimo. E eu tenho que achar os pontos onde a derivada é zero
ou onde a derivada não existe. Não é só onde a derivada é zero. Lembre-se que a derivada pode não existir também. E aqui alguns exemplos, né? O x², ele tem um ponto de mínimo em x igual a zero. O x ao cubo, se você olhar aqui, ó, ele não tem nenhum ponto de máximo nem de mínimo. Você vai dizer, ah, mas aqui a derivada é zero. Olha que pepino, né? Daí você achou um ponto onde a derivada é zero. Só que, se esse ponto olhar para o lado, ele vai achar que ele é mais baixinho. Se ele olhar para o outro lado, ele vai achar que ele é mais alto. Então, ele não é nem um ponto de máximo nem de mínimo, né? Aqui ele é um ponto de mínimo, porque se ele olhar para lá, ele vai ver que é mais baixinho. Se olhar para cá, ele vai ver que é mais baixinho. Mas aqui não é nem de máximo nem de mínimo, é simplesmente um ponto onde a derivada é zero. Mas eu não garanto, a derivada é zero, então é um ponto de máximo de mínimo. Não é tão simples. Há grandes chances, sim, mas não é garantido. A gente vai ter que pesquisar um pouco mais. Aqui sim, ó. Aqui sim, esse é o gráfico dessa função cúbica, né? Aqui eu tenho 2 pontos de máximo. Aliás, 2 pontos extremos, né? Um ponto de máximo e um ponto de mínimo relativos, tá? Porque o ponto de máximo mesmo está lá no menos infinito e no mais infinito, né? Mas o ponto de máximo relativo em relação à sua vizinhança, né? Está aqui e aqui. Agora eu tenho uma função aqui, x². O que acontece com essa função x²? Eu consigo ter, neste caso, não em todos. Lembre-se que aqui atrás eu tinha x², o cubo, né? E nem por isso eu tinha x ao cubo, nem por isso eu tinha 2 picos. Eu tenho um pico só. Aqui eu tenho x ao cubo e de repente apareceram 2 picos. É porque a equação está mais completa, tá? Aqui eu tenho x² e ela está mais completa. Então eu tenho 3 extremos relativos aqui. E agora o cosseno, meu Deus do céu, né? O cosseno tem infinitos. Se eu não limitar de 0 a 2π, eu tô morto. Exemplo 2, encontre todos os pontos críticos dessa função. Bom, eu tenho que me lembrar o que é um ponto crítico. Eu falei de ponto crítico algumas vezes. Alguém aqui me refresca a memória o que é um ponto crítico? Eu sei que a gente só pega um percentual da aula, né? Mas alguém se lembra o que é um ponto crítico? Ponto crítico é um ponto onde a derivada é zero ou a derivada... Estou esperando, eu falei. Ninguém vai continuar a frase? Ponto crítico é um ponto da função onde a derivada é zero ou a derivada... Não existe. Isso aí, Mariana, não existe. Bom, para isso, primeiro eu vou fazer a derivada. A derivada da função é f' de x, que vai ser 3x² menos 3. Vou deixar isso aqui do jeitão mais fácil, 3x² menos 1. Agora, eu não vejo, né? Por isso que eu aprendi domínio lá no capítulo 0, né? Qual que é o domínio dessa função f' de x igual a 3 que multiplica x² menos 1? Qualquer x. Não existe x no mundo que faça com que essa função não o domine. Agora, existe x no mundo que faz com que essa função seja zero. Tá? Que vai ser quando 3x² menos 1 igual a zero, quando x² menos 1 igual a zero, quando x² igual a 1, ou seja, quando x for mais ou menos 1. Tá? Aí inclusive, se eu der uma espiada na função, né, agora eu consegui fazer ela com uma calculadora gráfica, né, eu descobri que dá esse gráfico aqui e consigo conferir que em menos 1,
eu tenho um ponto crítico e em mais um eu tenho outro ponto crítico. Tá? Só dei uma conferidinha. Então, ponto crítico é onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Calculei a derivada, não achei pontos onde ela não existe, mas achei pontos onde ela é zero. E olha aqui, ó, ponto crítico é um ponto do domínio de f em que o gráfico de f tem uma reta tangente horizontal ou f não é diferenciável. Aqui está mais bonita ainda a função. Né? Então, esse é um ponto crítico, esse aqui é um ponto crítico. Esse é um ponto crítico porque... Vamos ver se ele bate com o que está escrito aqui. O ponto crítico é um ponto do domínio de f. Bom, ele existe, então. O ponto, claro, que tem que existir no domínio de f. Em que o gráfico de f tem uma reta tangente horizontal. Bom, aqui ele tem uma tangente horizontal. Aqui ele não tem. Ou f não é diferenciável, ou aqui ele não é diferenciável. Né? Bom, o que vale aqui também. Tá? Agora aqui, por que será que é um ponto crítico ou não é? Bom, é do domínio, existe, né? É diferenciável e a derivada é zero. Então é um ponto crítico, acabou. Aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui, ó, é do domínio e não tem como derivar porque a derivada aqui dá infinito. A inclinação é infinita, né? Não existe isso. Né? Não existe. A derivada é uma função e uma função não pode ser. Ela não pode ter vários y para o mesmo x, tá? Então nunca, então não é derivável, tá? Não é diferenciável, não é derivável. Então todos são pontos críticos. E agora nós vamos achar uma função que tenha esse bico. Eu inclusive vou fazer esse gráfico aqui, ó, de 3x na 5/3 menos 15x na 2/3. Vamos lá. X 3 vezes x na 5/3. Menos 15, opa, menos 15 vezes x elevado na 2/3. Verifique aqui que ele nem fez o gráfico da parte negativa. O que não está certo, tá? Mas é que ele faz aqui... Eu vou ter que mudar isso aqui porque ele faz elevado no número decimal e acaba transformando no número par, sabe? Ele divide 5 por 3 de fato. Aqui eu vou tentar fazer o seguinte aqui, x ao cubo. Vamos ver se dá certo. Não, é x na quinta raiz cúbica. Vou colocar aqui x na raiz cúbica. E aqui x ao quadrado raiz cúbica. Veja que até, se o cara não sabe matemática, nem o software ajuda, né? E agora eu vou só fazer isso aqui de menos 2 até 10. Menos 2 até 10. E é este aqui o gráfico, né? E veja que esse gráfico tem um biquinho aqui, ó. Esses bicos aparecem
sempre que eu tenho expoentes fracionários, né? Ou, bom, se eu tiver raiz quadrada, eu vou ter um expoente fracionário. Em vermelho, aqui foi desenhado um segundo gráfico, que é o gráfico da derivada dessa função azul, tá? Não vamos já prestar atenção nele agora. Né? Mas para encontrar todos os pontos críticos, eu tenho que calcular a derivada. Então, pego essa função aqui e derivo. Né? Como isso vai ficar? Vai ficar 3 vezes 5 terços vezes x na 5 terços menos 1. 5 terços menos 1 é 5 terços menos 3 terços, que vai dar 2 terços. Menos 15 vezes 2 terços, vezes x elevado na 2 terços menos 1. 2 terços menos 1 igual a 2 terços menos 3 terços, que vai ser menos 1 terço. Agora, corta esse com esse. Né? Corta esse com esse e vai ficar 5. 5 vezes 2, 10. Vai ficar exatamente o que você tem nesse pedacinho até aqui, ó. 5x dá 2 terços, menos 10x dá menos 1 terço. O problema, tá? Ó, veja, eu tipicamente numa prova terminaria aqui e talvez eu fizesse alguma coisa errada, tá? Porque eu ia fazer isso aqui, 5x na 2 terços menos 10x na menos 1 terço igual a 0. Tá? Isso aqui não é nada trivial. Tá? Esses expoentes negativos normalmente ferram com a nossa vida. Tá? Eu vou copiar isso lá no quadro branco para fazer passo a passo. Aqui. Então, eu cheguei na derivada, que já não me pareceu fácil. 5x na 2 terços menos 10x na menos 1 terço. Eu vou igualar isso aí a 0, vou apagar isso aqui. Vou fazer isso igual a 0. Muito bem, o próximo passo aqui, natural, né, talvez fosse tirar o mínimo. Né, ou passar esse cara para o lado de lá. O que vocês acham? 5x na 2 terços igual a 10x na menos 1 terço. Agora, você passa esse cara para o lado de cá. 5x na 2 terços dividido por x na menos 1 terço igual a 10, né? Ele estava multiplicando, passou dividindo. Eu até vou aproveitar e passar o 5 para cá dividindo também. E continuando nessa linha, né? X na 2 terços mais x na 1 terço, eu vou encontrar aqui x igual a 2, né? Vou fazer mais um passo, porque parece que ficou muito... que deu um pulo muito grande, né? Eu descubro aqui que x na 2 terços mais 1 terço igual a 2, né? X dá 1 igual a 2, x igual a 2. Então, eu descobri o x onde f' igual a 0. X onde a derivada igual a 0. Mas lembre-se que pontos críticos não são só os pontos onde a derivada é igual a 0.
Pontos críticos são os pontos onde a derivada também não existe. Então, vamos de novo voltar à derivada. F' de x, ela é igual a 5x na 2/3 menos 10x na menos 1/3. Veja que eu estou esquecendo todo esse pedaço aqui, ó. Tá? Foi uma forma de colocar em evidência, mas que eu acho que no momento do susto não vai ser tão evidente assim. Por isso que eu estou indo pelos passos mais naturais. Agora, existe algum x tal que isso não exista? Muito cuidado. Aqui tem um expoente negativo, o expoente negativo ele vai para baixo, então reescreva de um jeito que o nosso cérebro consegue entender melhor. Então, um jeito que o meu cérebro enxerga melhor é assim, ó, 5 vezes raiz cúbica de x², bom, não tem problema aqui porque é x², menos 10 dividido por x na menos 1/3, por x na 1/3, e x na 1/3 é a raiz cúbica de x na 1. Bom, como é raiz cúbica, esse x pode ser negativo. Mas eu tenho um único problema aqui, ó. Eu tenho um problema quando x for igual a 0. Tá? Então, em x igual a 0, f' não existe. Logo, x igual a 0 é ponto crítico também. Pontos críticos são x igual a 0 e x igual a 2. Voltemos ao nosso exercício, onde ele pede encontre todos os pontos críticos. Bom, e aí a gente achou x igual a 0 e x igual a 2. Né? Eu ainda não tinha posse do gráfico, né? Mas eu consegui, mesmo sem a posse do gráfico, encontrar os pontos onde a derivada não existe, né? Aqui a derivada não existe e aqui a derivada é 0. Vamos dar uma espiada no gráfico, né? De fato, em x igual a 0, a derivada não existe, ó. Que por um lado ela é infinito, por outro menos infinito, é o que aparece aqui em vermelho, né? E em x igual a 2, a derivada é 0, né? Claro, a derivada é 0, dá para ver aqui que em x igual a 2, né? Mas nós não tínhamos o gráfico e mesmo assim definimos os pontos onde a derivada era 0. Não conseguimos construir o gráfico, mas pelo menos encontrar os pontos onde a derivada é 0. Não sabíamos nem se isso aqui era um ponto de mínimo ou de máximo. Nem sabíamos bem ao certo se isso aqui era um bico ou não, né? Podia ser um ponto onde a derivada não existe dessa forma aqui, como nós vimos, né, naquelas funções anteriores, né? Eu tenho algo, peraí, eu estou fazendo ao contrário. Eu tenho algo assim, ó. Podia ser uma derivada assim, aqui ela não existe também. Enfim, simplesmente a gente descobriu um ponto onde ela não existe, onde ela é 0. Tá? Vamos ao próximo exemplo. Né? No exemplo 3, que foi o anterior que nós fizemos, que foi dessa função, nós descobrimos que pontos críticos em x igual a 0 e x igual a 2. Né? Agora sim foi te dada a figura. A figura sugere que f tem um máximo em x igual a 0 e um mínimo em x igual a 2. Verdade, né? Aqui você tem um máximo e aqui, né, você tem um mínimo. Confirme usando o teste da primeira derivada. Bom, a primeira derivada que nós encontramos não foi bem essa. Então, nós vamos fazer com a primeira derivada que nós encontramos, né? Para ver se só com a primeira derivada nós encontramos se o ponto é de máximo ou de mínimo. A primeira derivada ela está aqui. Eu vou fazer a análise de sinal dela, né? Se a função cresce, 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 depois decresce, 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 eu achei um ponto de máximo. F' de x igual a 5x na 2/3
mais 10x na menos 1/3. Aqui eu vou ter que dar um jeito de colocar em evidência, nem sempre é possível, né? Ou simplesmente não coloco, eu faço análise de sinal direto. De menos infinito até mais infinito, tá? Não é tão difícil de colocar em evidência, mas eu não vou colocar agora. Nós temos pontos de análise que são 0 e 2. E desse jeito aqui não vai ser tão fácil, eu vou ter que trabalhar um pouco. Pensei que ia dar para fazer direto, mas não. Tá? Eu vou ter que colocar em evidência, não tem choro. Tá? O que eu posso colocar em evidência é o menos 1/3. Tá? Vou fazer assim, ó, x na menos 1/3. X na menos 1/3 vai multiplicar 5x na 3/3. Porque 3/3 menos 1/3 dá 2/3. Mais 10. 10x dá menos 1/3. Vou continuar aqui embaixo. Agora eu posso dizer que isso aí, posso até colocar um 5 para fora. Vai ficar 5x na menos 1/3, que multiplica x mais 2. Olha aqui, ó. 5x na 2/3 mais 10x na menos 1/3. Eu tive que colocar em evidência. Não teve choro. Bom, quando x for bem pequenininho, tipo menos infinito, eu até vou facilitar a minha vida agora, ó, porque esse x dá menos 1/3, eu vou colocar ele aqui para baixo como raiz cúbica de x. Fica mais fácil para eu entender. Quando x for bem pequenininho, tipo menos infinito, ou menos 100, mais fácil menos 100, né? Aqui vai dar negativo, lá vai dar negativo, então isso aqui vai ficar positivo. Quando x for 1, que é entre 0 e 2, 1, então aqui vai ficar positivo. Tem uma coisa errada aqui, ó. Esse sinal aqui era menos, né? Então esse aqui é menos também, ó. Esse aqui é menos também. E esse aqui continua menos, tá? Senão esse valor aqui teria que ser menos 2 e não mais 2. Por isso que eu peguei o erro. Quando x for 1, né, que é um valor entre 0 e 2, esse vai ser negativo e esse positivo. Então aqui vai ser a derivada é negativa. Quando x for maior do que 2, esse é positivo e esse positivo, a derivada é positiva. Quando x igual a 0, nós vimos antes que a derivada não existe. E quando x igual a 2, a derivada é 0. Neste intervalo aqui, a função cresce. Ó, ela cresce, 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 cresce. Neste ponto, ela não existe. E depois a função decresce. Aqui a derivada é 0, então ela existe, né? Ela é 0. E depois a função volta a crescer. Né? Se ela não existe, ela só pode ser um bico. Se ela cresce e decresce, e a derivada aqui não é 0, ela só pode ser um bico. Aqui ela decresce e cresce, e a derivada é 0. Então ela dá uma arredondadinha, não é um bico. Aqui ela dá uma arredondadinha porque a derivada é 0 mesmo. E aqui a derivada não existe porque, por um lado, é 1 positiva, né? E, por outro lado, é negativa. Voltemos à questão. Então, é para confirmar que aqui é um ponto de máximo e aqui é um ponto de mínimo. Isso nós confirmamos, ó. Cresce e decresce. Se até aqui cresceu para depois decrescer, só pode ser um ponto de máximo. Se até aqui decresceu para depois crescer, só pode ser um ponto de mínimo. Tá? Então, acabamos de confirmar.
Nós vamos ter mais uma ajuda agora para encontrar pontos de máximo e de mínimo, que vão ser o teste, que vai ser o teste da segunda derivada. Se nós tivermos uma segunda derivada menor do que zero e uma primeira derivada igual a zero, nós sabemos que é um ponto de máxima. Se nós tivermos uma primeira derivada igual a zero e uma segunda derivada maior do que zero, côncava, né? Nós temos um ponto de mínimo. Isso chega a ser um teorema, né? Então, quando eu tenho algo convexo e a primeira derivada é zero, só pode ser um ponto de máximo. Se eu tenho algo côncavo e a primeira derivada é igual a zero, só pode ser um ponto de mínimo. E agora uma aplicação aqui, né? Encontre os extremos relativos de 3x na quinta menos 5x ao cubo. Pô, que legal, 3x na quinta menos 5x ao cubo. Eu vou copiar isso aqui, colocar lá no quadrinho branco, né? E nós vamos tentar achar esses extremos relativos, né? Os pontos de máximo e mínimo relativos à vizinhança. Bom, isso usando primeira e segunda derivada agora. Isso aqui não tem, eu já posso afirmar que não tem bico algum, porque não tem expoente fracionário. Vamos achar y' e y duas linhas para fazer nossa análise. Y', 15 x na quarta menos 15 x ao quadrado. Vou colocar em evidência. Sempre é bom colocar em evidência. 15 x na 2. 15 vezes x na 2 que vai em evidência. 15x na 2, que multiplica x na 2, menos 1. Conferindo, 15x na quarta, menos 15x ao quadrado. Agora eu vou ver quando essa derivada é zero e quando ela não existe. Bom, ela existe para qualquer ponto, eu só vou conseguir achar quando ela é igual a zero. Vou fazer agora aqui 15x quadrado, x quadrado menos 1 igual a zero. Então, eu vou ter x, parece que eu vou ter x igual a zero duas vezes, né? E x igual a menos 1 e x igual a 1, né? Porque x quadrado menos 1 igual a zero, x quadrado igual a 1. Então, x pode ser mais ou menos 1. Eu tenho 4 pontos, é claro que o zero é repetido, onde y' igual a zero, tá? Que são pontos críticos, tá? Não tenho nenhum ponto onde y' não exista. É só olhar para y' aqui, ó, que você vai ver que não tem ponto onde ele não exista. Agora vamos calcular y duas linhas. Y duas linhas é igual à derivada desse cara aqui. Então eu vou fazer 15 vezes 4, 60. 60x ao cubo menos 30x. Vou colocar o 30x em evidência, que vai ser 2 vezes 30, 60, 2x quadrado menos 1. Só conferindo, 3 vezes 2, 6, 60x ao cubo menos 30x. Beleza. Agora eu vou fazer isso. Não tem ponto onde essa segunda derivada não exista, tá? Ela sempre existe. Sempre os pontos onde as funções não existem são pontos pertinentes. Agora aqui eu tenho a segunda derivada quando x igual a zero, né? Quando x igual a zero. E também quando... A outra vai ser um pouco mais difícil, né? Vai ser quando 2x quadrado menos 1 igual a zero. Quando 2x quadrado igual a 1. Quando x quadrado igual a 1 meio. Então, vai ser x igual a menos raiz de 1 meio.
e x igual a mais raiz de 1/2. Vou colocar ainda x igual a 0, só copiar lá de cima, né? Agora eu tenho aqui quando que y duas linhas igual a 0. Tá? Esse 1/2 é mais ou menos o número 0,7, tá? Menos 0,7 mais 0,7 e 0. Não sei se era necessário achar esses pontos de inflexão. Aqui são os pontos de mudança de concavidade. Talvez eu fui um pouco mamute aqui. Ele só pediu os extremos, né? Então vamos lá. Só a análise da primeira derivada seria suficiente. Eu vou analisar f', né? F', que é igual a 15x², que multiplica x mais 1, x menos 1, né? Que é esse x² menos 1. Fazer a análise aqui de menos infinito até mais infinito. X igual a 0 é um ponto bem notável. X igual a menos 1 e x igual a mais 1. Vamos à análise de sinal. Quando x for menos 100, esse vai dar positivo, negativo e negativo. Então, a primeira derivada é positiva. Positiva, 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 positiva. Entre 0 e 1, agora eu vou pegar menos 0,5, esse é positivo. Positivo e negativo vai ficar negativo. Entre 0 e 1, vou pegar 0,5. 0,5, só um pouquinho. Menos 0,5. Menos 0,5, esse vai dar positivo. Negativo e positivo, tá certo? Agora 0,5 positivo. 0,5 positivo, esse vai dar positivo. Negativo. Isso aí. 0,5 positivo vai dar positivo, negativo e positivo de novo. Então vai ser menos. E mais 100, né? Positivo, positivo, positivo. No meio que me enrolei aqui no meio, vou de novo fazer menos 0,5. Vai ser positivo, positivo e negativo. 0,5 positivo vai dar positivo, positivo e negativo. É isso aí mesmo. Tá? Então a função, ela, vou fazer uma análise aqui, ela cresce, né? Daí a derivada aqui é 0 e ela decresce. Daí a derivada aqui é 0. Daí ela decresce de novo. Eu estou olhando por aqui, ó. Até que faz sentido, né? Até que faz sentido ser duas raízes ali. Decresce de novo, daí a derivada é 0. E daí ela passa a crescer. Essa é a análise de crescimento, então. Cresce, decresce, derivada 0, decresce de novo, e depois aqui derivada 0 e volta a crescer. Bom, vamos ver, eu já me esqueci o que foi pedido, vamos voltar ao exercício. Encontre os extremos relativos. Bom, então os extremos relativos são apenas menos 1 e mais 1. Tá? Esse aqui não é um extremo relativo. Eu posso, inclusive, eu sei que esse já é o máximo, né? Mas eu vou fazer o teste da segunda derivada aqui, tá? Que não tem nada a ver com isso aqui que eu fiz, tá? Isso aqui é só para achar os pontos de mudança de concavidade, mas não é agora o momento. Talvez seja o próximo exercício, daí a gente já faz na sequência. A segunda derivada é 30x, que multiplica 2x² menos 1. Tá? A segunda derivada. Eu vou achar a segunda derivada nesse ponto menos 1. Tem que dar convexo, né? Já vou ver. Em menos 1 é igual a 30
vezes menos 1, que multiplica 2 vezes menos 1, menos 1 ao quadrado dá mais 1, né? Menos 1. Bom, isso aqui vai dar 1, né? 1 vezes menos 30 dá menos 30. Então, isso aqui deu menos 30. Menos 30 quer dizer que é convexo. Se é convexo, só pode, e deveria ser convexo, né? É um ponto de máximo. Agora eu vou verificar aqui para ver se é um ponto de mínimo, né? Que daí tem que dar côncavo. Y, duas linhas do ponto 1. Tá? Do ponto 1 vai ter que ser 30 vezes 1, que multiplica 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Tá? Isso aqui vai dar 1 também, isso aqui vai dar 30, que é positivo. Então, é convexo, indicando que é um ponto de mínimo. E aí vocês poderiam me perguntar, e esse cara daqui, ó, não custa a gente fazer o teste para ver que loucuragem que vai dar, se vai ser côncavo ou convexo. Então, y duas linhas, igual a 30 vezes, né, esse é o ponto 0, 0, que multiplica 2 vezes 0 ao quadrado menos 1, vezes 0 vai dar 0. Então, esse aqui, ó, é um ponto de mudança de concavidade, né? Então, ele veio côncavo e daqui para frente ele ficou convexo. Tá? Veja que é um ponto de mudança de sinal da primeira derivada e da segunda derivada também. Né? De côncavo ficou convexo. Só isso. Mas não é nenhum ponto de máximo e nenhum ponto de mínimo. Tá? Não é nenhum extremo relativo. Os extremos relativos são menos 1 e mais 1. E conforme a gente também pode analisar depois do gráfico dado, né? O gráfico não tinha sido dado, agora eu dei só para a gente fazer a análise. Né? A gente consegue verificar aqui que em menos 1 eu tenho um extremo relativo e em mais 1 eu tenho outro extremo relativo. E olha que eu até dei uma desenhada mais ou menos desse gráfico, né? Aqui, ó, até que eu até meio que dei uma desenhada nele, mais ou menos como ele está, né? Só sabendo a primeira derivada. Isso aqui, ó, você não precisa levar em consideração. Tá? Isso aqui foi apenas uma conta que eu fiz para encontrar onde essa função passava por zero, né? Não foi pedido, né? Ela passa por zero aqui, aqui e aqui, né? E que esse programa achou aqui, ó, ela passa 3 vezes por zero, né? E depois aqui, aqui, que é 15. Bom, nesses pontos aqui que fica mais fácil, né? Então, esse 1.2 está aqui e o menos 1.2 está aqui. Só isso, mas só curiosidade, nada demais. Giovana, Estela, Isabela, entenderam o que eu fiz aqui? Mariana, eu não vi o não existe, era com relação ao quê? Ou já entendeu? Não, era com a derivada antes que o senhor tinha perguntado. Ah, tá. Então você estava respondendo que não existe, tá? Isso, é. Uhum. Tá. E no mais aqui, você entendeu o que eu fiz aqui? Sim, entendi. Uhum. Então tá bom, meus caros. Eu acho que a aula termina por aqui, né? Vocês já viram hoje bastante primeira derivada, segunda derivada, né? E vamos seguir estudando ali, enfocando conceitos, aquelas questões, né? E qualquer dúvida vocês façam aqui no grupo, né? Nós temos o nosso monitor, sempre muito solícito, né? E mesmo eu vou acompanhando e ajudando também, tá? Eu quero que esse nosso grupo, ele seja um grupo ativo, ele está um grupo muito quietinho, tá? Aproveitem essas tecnologias aí, porque o fato de vocês colocarem a dúvida no grupo ajuda todo mundo, mesmo a pessoa que não saiba, mas pelo menos ela começa, pô, eu tô com a mesma dúvida, né? Ela já não se sente mais tão boba ou tão perdida como a gente se sente de vez em quando, tá? Então, vamos fazer esse grupo andar, tá?
tá? Senão, daqui a pouco eu começo a botar questão lá para vocês do grupo também. Um excelente final de semana, um abração a todos e até mais. Tchau, tchau.